Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 6:25. Por isso vos digo, não fiquem ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que haveis de vestir? Olhem para os lírios do campo. Crescem, eles não trabalham nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema, ou, em algumas versões, basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado, Senhor, pela manifestação do seu amor a cada dia, pelo seu cuidado, e obrigado, Senhor, por esta palavra que nos traz a consciência de que o Senhor cuida de nós e está conosco dia a dia. É o que oramos no nome do teu Filho. Amém. Irmãos, nós vivemos em momentos, em tempos, onde a palavra da vez, dessas palavras é ansiedade. E nesses tempos tão difíceis que nós temos vivido, seja político, econômico, sociocultural, não é de se surpreender que mais e mais pessoas estejam sofrendo com ansiedade. Inclusive nós, cristãos, às vezes nos pegamos sofrendo com ansiedade, com essas preocupações com relação ao que iremos comer, beber, nos vestir, mas o que será de nós no futuro, tendo em vista o atual momento em que nós vivemos. Só que a ansiedade, ela diz respeito a algo que nós não podemos controlar. Esse é o grande mal da ansiedade, porque ela diz respeito àquilo que nós não podemos controlar. Nós não podemos controlar o futuro. Nós podemos até projetá-lo, mas nós não podemos fazer com que ele necessariamente, de fato, se concretize. Muitas coisas que nós projetamos não dão certo. E tem muita coisa que nós projetamos que também dá certo. Então, o futuro ele é sempre incerto, até mesmo nas nossas programações naturais. E o que seria uma programação natural? Quem aqui trabalha, provavelmente segunda a sexta, naturalmente a sua programação é acordar cedo amanhã e trabalhar. Isso é uma programação natural. Você faz isso sem pensar muito, é algo muito natural. Mas até essa programação ela está sujeita a imprevistos, está sujeita a aquilo que você não pode controlar. Pode acontecer um acidente durante o seu trabalho e te impedir de ir ao seu trabalho. Enfim, nós estamos à mercê do que o futuro nos reserva. E isso, de fato, desperta em nós ansiedade, preocupações. Só que nós veremos aqui, a partir desses textos, que se preocupar com aquilo que o futuro nos reserva não é o que Cristo quer para nós. Não é o que Cristo deseja de nós. Afinal de contas, como nós podemos ver aqui, nós não podemos sequer acrescentar 1 minuto
ao nosso ciclo de vida. Qual que é o contexto aqui? Jesus havia discorrido nos versículos 19 a 24 sobre riquezas, preocupações com bens materiais. E ele fala para os seus discípulos que eles não deveriam se preocupar em ajuntar tesouros na terra. Por quê? Porque são coisas perecíveis, coisas que o tempo irá tragar, que o tempo irá destruir, que a traça e a ferrugem corrói. Não que seja importante a gente trabalhar e acumular bens para o futuro. Só que o nosso coração não deve estar apegado a essas coisas. É o que Cristo fala nos versículos anteriores. Por quê? Porque no versículo 24, Jesus vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O que Cristo está dizendo aqui? Você não pode viver dividido entre ou acumular riquezas na terra ou acumular riquezas no céu. Ou você vai fazer uma coisa muito bem e desagradar o outro lado, ou vice-versa. Portanto, Jesus aconselha que nós, seus discípulos, nos preocupemos em acumular tesouros aonde? Nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói. Por quê? E o que é o tesouro? O tesouro é aquilo que nós atribuímos valor. Então, aquilo que nós atribuímos valor é onde estará o nosso coração. Porque Jesus diz, aonde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Então, se nós atribuímos valor às coisas somente materiais, a essa única realidade, aqui estará o nosso coração. Mas nós veremos que não foi para isso que Cristo nos chamou. Não chamou os discípulos e certamente não nos chamou. Amém? Versículo 25. Por isso vos digo, não fiquem ansiosos quanto à vossa vida, com que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo com o que vestireis. De antemão, irmãos, é importante pontuar aqui que Jesus não está falando a respeito da ansiedade como um transtorno psiquiátrico. Não estamos falando aqui de um transtorno que é causado por alguma dificuldade física no cérebro, alguma falta de hormônio, enfim, não é disso que Jesus está tratando aqui. Isso deve ser tratado com o seu devido médico, especialista, e não há nada na Bíblia que é contra isso. Então nós não estamos falando da ansiedade na perspectiva de medicina, da perspectiva como uma doença. Amém? Estamos falando aqui da ansiedade quanto à própria insegurança de qualquer ser humano com relação ao futuro. A ansiedade que em algum momento nos pegou ou pode estar nos pegando neste momento. Amém? É importante pontuar isso aqui. E o que Jesus está dizendo aqui? Que nós não devemos viver com o coração dividido. Por quê? Porque ter uma mente dividida é não ter descanso. Quando nós vivemos dividido, quando nós temos uma mente dividida com as preocupações, nós não temos descanso. E nós sabemos que Jesus nos chamou para descansar nele, para que nós tenhamos vida e vida plenamente. E como é, irmãos, difícil descansar. É meio esquisito dizer isso, mas como para nós, muitas das vezes é difícil descansar. Não descansar fisicamente, mas descansar em Deus. Descansar na soberania de Deus. Por quê? Porque nós nos sentimos mais seguros quando controlamos as situações. Nós não sofremos com ansiedade, não sofremos com preocupações quando as coisas estão sob o nosso governo, sob o nosso controle. Só que Cristo mostra aqui que muitas das coisas da vida não estão sob o nosso controle. E por não estar sob o nosso controle, não significa que tudo vai dar errado. Porque se não está sob o nosso controle, está no controle de Deus. Porque ele diz, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Jesus está dizendo aqui, está usando um argumento onde ele vai do maior para o menor. Ele diz, a vida não é maior
do que o alimento? O corpo não é maior, não é mais importante do que o vestuário? O que Jesus está dizendo aqui? Que quem dá o maior, também dá o menor. Quem pode o muito, também pode o pouco. Se Deus nos deu a vida, Ele também nos dará as coisas para manter esta vida. Se Deus nos deu o corpo, Ele também nos dará as vestes. Portanto, irmão, se Deus já te deu algo maior, certo? Você acha que Ele não vai te dar aquilo que é o básico, que é o necessário para a sua vida, para a sua estabilidade, para as suas necessidades? Certamente Ele dará. Por quê? Porque Deus pode o maior, pode o menor, Deus pode tudo. Então, não devemos ter uma mente dividida, preocupada. Um exemplo de mente dividida é quando eu estou lá em casa, aí a Rebeca ela chega com um monte de proposta do que fazer. Vamos fazer isso, aquilo outro, eu travo. Porque eu não sei para onde eu vou, para onde eu fico, para onde eu vou. Isso é uma mente dividida. Não sabe o que faz. Mas às vezes não cabe a nós fazer as coisas. Cabe a nós tão somente confiar, tão somente esperar que o fluxo da vida siga. Porque Cristo, Deus, Ele pode o maior e pode o menor. Se Deus te deu a sua vida, se Deus te deu o seu trabalho, se Deus te deu a sua família, os seus filhos, Ele também dará as condições necessárias para que você continue trabalhando, para que você sustente a sua casa, sustente a sua família. Amém? Versículo 26. Olhem para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Jesus aqui ele pede para os discípulos olharem para os pássaros. E mesmo os pássaros não trabalhando, não semeando, não colhendo, Deus os alimenta, Deus os sustenta. Aqui Jesus ele apresenta um argumento que é inverso do anterior. No versículo anterior, nós vemos um argumento que parte do maior para o menor. Ou seja, se Deus te deu a vida, Ele também te dará as coisas para manter esta vida. Aqui ele usa um argumento inverso. Ele diz que se Deus cuida das aves, você acha que Ele não vai cuidar de você? Porque Ele diz: acaso não tendes muito mais valor do que elas? Você já viu algum pombo preocupado com o que vai comer amanhã? Não, eu estou aqui, preciso comer, no que eu vou... Eu nunca vi um pombo preocupado com o que ia comer amanhã. Essas coisas, os animais, os pássaros, enfim, o que Jesus está dizendo aqui, que essas coisas somos nós, seres humanos, que nos preocupamos. Só que se Deus ele cuida do pequeno pássaro, do pequeno inseto, se Deus ele é poderoso para cuidar do menor, você acha que Ele não é poderoso para cuidar de nós? Que somos a coroa da sua criação, que fomos feitos à imagem e semelhança dEle. Ele vai cuidar de nós, irmãos. Ele cuida de nós. Nós podemos ver se manifestar de cuidado dia a dia, a cada raiar do sol, é Deus cuidando de nós. Deus é quem sustenta toda a sua criação. E nós não estamos fora disso, porque fomos feitos à sua imagem e semelhança. Deus ele fez as aves, Deus ele fez os animais, que não vivem suas vidas preocupados com amanhã, e mesmo assim Deus os sustenta. Deus certamente vai nos sustentar. Amém? E ele segue. Qual de vocês, por mais ansioso que esteja, versículo 27, pode acrescentar sequer 1 hora ao seu ciclo de vida? Ou em algumas versões, quem de vocês pode acrescentar um côvado à sua estatura, ou um côvado a mais no seu ciclo de vida? Enfim, a ideia aqui é que com as nossas preocupações, com as nossas ansiedades com relação à vida, com relação ao futuro, não podem sequer mudar um minuto, uma realidade que nós estamos vivendo. As nossas preocupações, as nossas ansiedades não podem mudar nem mesmo as coisas mínimas da vida.
Ou seja, existem situações que não estão sob o nosso controle e nós precisamos aceitar isso. Aceite que existem coisas que não estão sob o teu controle. Eu não posso controlar o que vai acontecer no futuro. Nós não podemos controlar a sociedade, não podemos controlar o caos que vive aí fora. E eu reconheço que muito desse caos, muito desse transtorno faz nos levar a pensar o que será de nós no futuro. Só que Jesus argumenta aqui, você com essas muitas preocupações não pode mudar o ciclo da sua vida. Você acha que você vai conseguir corrigir todas as suas coisas, todos esses problemas com as suas preocupações? Você não pode. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais cedo você vai passar a confiar em Deus, mais cedo você vai passar a descansar em Deus. Existem responsabilidades que não cabem a nós, que faz parte daquilo que nós chamamos que é a soberania de Deus sobre todas as coisas. Tudo que acontece está sob o poder de Deus, está sob o decreto de Deus. Então, se existem muitas coisas que estão fora da nossa capacidade, por que nós vamos nos angustiar por elas? É o que Jesus pergunta aqui. Você não pode acrescentar 1 centímetro à sua estatura. Você não pode, com as suas muitas preocupações, acrescentar 1 minuto, 1 segundo ao seu ciclo de vida. Então, por que você vai se angustiar por isso? Por que você vai deixar com que isso afete a sua fé, afete a sua confiança na palavra de Deus? As nossas ansiedades não mudarão as situações que estão fora do nosso controle. Mas o Deus das nossas orações tem o poder de transformar qualquer realidade. Portanto, ore e confie na soberana vontade do Criador. O que cabe a nós, irmãos, quando nos deparamos com situações que nós não podemos controlar, é orar a Deus. Porque por mais que nós não podemos controlar tais situações, nós sabemos que tudo está sob o controle de Deus. Então ore a Deus. Fala, Senhor, eu não sei o que será de mim. Tão pouco importa o que será de mim. O que eu sei é que o Senhor tem um plano. O que eu sei é que o Senhor tem governado sobre a terra desde a fundação do mundo. O que eu sei, Senhor, é que nada passa desapercebido de Ti. O que eu sei é que eu sou amado pelo Senhor, que o Senhor cuida da sua criação. Portanto, Senhor, faça com que o meu coração descanse em Ti. Essa tem que ser a nossa oração. Versículo 28. E por que andam ansiosos quanto o que hão de vestir? Olhem os lírios do campo. Eles crescem, eles não trabalham, nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Jesus ele aponta para os lírios, que eram plantas comuns ali da região. E ele mostra, olha, tá vendo esses lírios, como eles são bonitos? Quem entende de planta aqui sabe o quanto os lírios são bonitos. Olha para esses lírios, olha para eles. Eles não trabalham, eles não tecem a sua própria vestimenta. Mas eu digo para vocês que nem mesmo Salomão, o homem mais rico conhecido no tempo bíblico, nem mesmo ele, com toda a sua glória, com toda a sua riqueza, com todo o seu esplendor, pôde se vestir como um desses lírios que não trabalham, não tecem, não vivem preocupados. E ele conclui: se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, ele fala jogada no forno porque os lírios, depois que eles murchavam, eles eram usados para a combustão, para manter o fogo aceso. Quanto mais a vós, homens de pequena fé. E aqui está o grande cerne das nossas ansiedades. A verdadeira raiz da ansiedade é uma pequena fé em um Deus tão grande. Às vezes nós vivemos tão preocupados porque nós, de fato, temos uma pequena fé num Deus tão grande.
Porque não queremos aceitar que existem situações, realidades das quais nós não temos governo, não temos controle. E, portanto, deixamos com que a nossa fé esmoreça, deixamos com que a nossa fé mingue e passamos a nos preocupar com coisas que nós não podemos mudar. Deus é maior do que qualquer situação, meus irmãos. Deus ele é maior do que a nossa necessidade. Deus ele é maior do que o nosso desespero. Deus ele é maior do que o caos que há neste mundo. Deus ele criou todas as coisas que você contempla e as coisas que você também não contempla, Deus criou. Esse é o Deus que nós, domingo após domingo, vemos aqui para entoar cânticos, adorá-lo. Às vezes nós esquecemos do tamanho do poder de Deus. Às vezes nós esquecemos do que Deus ele é capaz de fazer. E por isso que nós não conseguimos confiar. Por isso que nós não conseguimos descansar no Senhor. Porque esquecemos o tamanho que o Senhor é. O Senhor é poderoso. O Senhor não somente é poderoso, Ele é todo poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele nos criou, Ele nos formou. Ele projetou cada passo que nós íamos dar. Que oremos para que Deus fortaleça a nossa fé. Que a nossa fé se volte, não mais como uma fé pequena, mas uma fé grande num Deus grande. Versículo 30. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem inquietos dizendo, que comeremos, que beberemos, com o que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. Jesus fala para nós que não vale a pena viver ansioso. Ele fala aos discípulos que não vale a pena você viver inquieto. Por quê? Porque essas coisas, essa inquietude, essa ansiedade, faz parte do caráter daqueles que não servem a Deus. Faz parte do caráter daqueles que não têm o mesmo Deus que nós. Quando ele fala os gentios, ele fala daqueles que não submeteram ao Deus de Israel. Aqueles que são pagãos, aqueles que não servem a Deus. Estes é que se preocupam com essas coisas. Estes é que vivem suas vidas perturbados com o que hão de comer, com o que hão de vestir, com o que hão de beber, enfim. A sociedade sem Deus é que vive ansiosa pelo dia de amanhã, porque não tem certeza do que o amanhã reserva para eles. Mas nós não. Se nós não temos certeza se vamos ter um trabalho melhor, se vamos ter uma faculdade melhor, uma certeza que nós temos é que após a morte nós nos encontraremos com Cristo Jesus. E isso por si só já deve eliminar de nós toda e qualquer preocupação. E fazendo um paralelo com o que Cristo disse no início, se Ele nos deu a vida eterna em Cristo Jesus, não nos dará as coisas básicas para viver essa pequena vida, irmãos. São os gentios que procuram essas coisas. Deus não nos chamou para que vivêssemos ansiosos, para que vivêssemos preocupados, para que deixássemos com que isso minguasse a nossa fé. Cristo nos chamou, Deus nos chamou para que em momentos como esse nós tão somente confiássemos nele. Igual um filho, eu posso falar isso porque agora sou pai recente. Às vezes eu pego a Melissa e saio andando sem rumo, só para brincar dentro de casa, e eu fico surpreso, como confia em nós. Não sabe para onde eu estou levando ela, não sabe o que pode acontecer, e simplesmente segura na sua mão e vai. É assim que Cristo quer, é essa mesma fé que Cristo quer de nós. Uma fé que não vacila. E se a Melissa, se o seu filho confia em você, pai e mãe, que é pecador, que é falho,
E mesmo assim eles depositam essa fé. Imaginem que o nosso Pai, que é Deus, Ele é perfeito. Ele não falha. Ele nunca falhou e jamais vai falhar. Ele nos deu uma promessa que é de encontrar a Cristo face a face, na eternidade. Então, se Ele nos deu isso, irmãos, por que vivemos ansiosos? Para que vivemos ansiosos com o dia de amanhã? Ele vai nos suprir, Ele vai nos fortalecer através do seu poder. Ele é poderoso para isso. Deus sabe exatamente do que você precisa. Como nós podemos ler no versículo 22, e de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Ele sabe que nós precisamos comer, Ele sabe que nós precisamos nos vestir, Ele sabe que nós precisamos ter um lugar para morar, Ele sabe de tudo isso. Isso não pegou Deus desprevenido. Ele sabe de tudo isso. E Ele suprirá as nossas necessidades. É importante dizer isso, porque Deus Ele supre as nossas necessidades, não as nossas vaidades. Deus suprirá as nossas necessidades, não as nossas vaidades. Tem muitas das coisas que nós às vezes oramos a Deus e não percebemos que não precisamos dela, que acaba sendo uma vaidade do nosso coração. E até mesmo aquilo que nós imaginamos que necessitamos, Deus julga que nós não necessitamos. Deus sabe exatamente do que nós precisamos, mais do que nós mesmos. Podemos confiar num Deus como esse? Certamente que podemos confiar. E eu falo isso, irmãos, porque quando eu trabalhava numa antiga empresa antes do que eu estou trabalhando hoje, quando a Rebeca me disse que estava grávida, a primeira coisa que veio na minha cabeça, né? Quem é pai aqui, não sei como é que reagiu. Alguns irmãos puderam ver minha reação, né, no aniversário, né? Como eu reagi e tal. Mas é natural, é normal a gente ficar, e agora, o que eu vou fazer e tal. E na época nós estávamos sem convênio. Então logo nós pensamos, vixe, agora? Vamos ter que passar um perrengue de repente, tudo. Até que eu falei para a Rebeca, amor, vamos confiar em Deus. De fato, a Melissa, ela veio na vontade do Senhor. Os nossos planos eram outros, mas ela veio no tempo do Senhor. E eu disse para ela, Rebeca, se Deus quis que a Melissa viesse, Ele também nos dará as condições necessárias para tê-la, para supri-la e para sustentá-la. Eu sei que o nosso coração humano tenta nos fazer desviar o foco e deixar de acreditar, mas vamos confiar no Senhor? Depois disso, uma semana depois, irmãos, a empresa que eu trabalhava, ela mudou o convênio, e nessa mudança de convênio, todo mundo que aderisse ia poder aderir sem carência. Porque eu não tinha pego no início, e uma semana depois que a Rebeca me anunciou que estava grávida, a empresa mudou o convênio e eu pude aderir a esse novo convênio sem carência, um convênio bom, inclusive. E ali eu pude ver uma das várias manifestações do cuidado de Deus. Deus, Ele permitiu que a Melissa viesse naquele tempo, e não só isso, Ele deu as condições necessárias para que a Rebeca pudesse ter o seu acompanhamento e pudéssemos também tê-la com toda tranquilidade. Isso foi uma manifestação do amor de Deus e do cuidado de Deus. É por isso que eu gosto tanto desse texto. Porque eu sei que, vira e mexe, de tempos em tempos, nós passamos a esmorecer. A nossa humanidade, às vezes, nos faz querer desacreditar do poder de Deus. Mas Deus, Ele fala aqui, eu criei todas as coisas. Eu cuido do pequeno pássaro. Eu cuido do pequeno inseto. Eu criei você, que é a coroa da criação. Eu te criei a minha imagem e semelhança. Você acha mesmo que eu vou deixar você esmorecer? Você acha mesmo que eu vou deixar você passar necessidades? Eu, o Senhor, vou suprir todas as suas necessidades. Certamente, irmãos, você já passou por algo assim. E isso é o manifestar do cuidado de Deus, do quanto Ele nos ama,
do quanto Ele é poderoso, não só em nos dar a vida, mas de suprir as nossas vidas. Se Deus permite condições na nossa vida, Ele não somente permite como se nós fôssemos passar por essas adversidades sozinho. Não. Ele vai estar conosco em cada minuto, em cada luta, em cada labuta. Ele estará conosco. E Ele suprirá as nossas necessidades. Então, depois desses argumentos, depois de Jesus falar para os discípulos, olha, não andem preocupados com o que vocês vão comer, vestir, enfim, essas coisas são os gentios que se preocupam. Não acumulem tesouros aqui, voltem os seus olhos para aquilo que é eterno. Ele conclui no versículo 33. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas o quê? Comer, beber, se vestir, vos serão acrescentadas. Só podemos acrescentar alguma coisa ao que já existe. Nós só podemos acrescentar alguma coisa a algo que já existe. E o que existe, o que tem que existir para que algo seja acrescentado? Essa busca. Para que essas coisas nos sejam acrescentadas, nós precisamos primeiro buscar a Deus, confiar em Deus, confiar no poder de Deus, apresentar a Deus os nossos planos e projetos e orar para que, se for da vontade dEle, que se cumpra, que seja realizado, e que, se não for, que seja feita a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. É o manifestar de Deus. Ele está dizendo, Jesus está afirmando que serão acrescentadas. Quando fazemos de Deus o centro da nossa existência, Ele acrescenta à nossa fé aquilo que necessitamos. Quando fazemos de Deus o centro, o cerne da nossa existência, Ele vai acrescentar à nossa fé aquilo que necessitamos. Certamente, depois dessa experiência da Melissa e do convênio, foi me acrescentado mais fé no Senhor. E Ele vai fazer com que seja acrescentada a nossa fé, para que ela aumente, para que nós venhamos a confiar mais e mais nele, porque Ele é poderoso. Mas também é importante pontuar, irmãos, que não ser ansioso é diferente de ser irresponsável. Não ser ansioso é diferente de ser irresponsável. Ou seja, Jesus não está dizendo que você tem que simplesmente cruzar os teus braços e esperar que o pão vai cair do céu. Não é isso que Ele está dizendo aqui. Jesus não está dizendo que você tem que ficar na sua casa, não procurar emprego, nem nada, não ter nenhum tipo de ação. Isso é irresponsabilidade. Isso não é falta de ansiedade, isso é irresponsabilidade. Ou seja, aquilo que nós temos poder, aquilo que nós temos responsabilidade de fazê-lo, nós temos de fazê-lo. Porque do contrário é o quê? É tentarmos a Deus. Eu vou ficar aqui em casa porque Deus vai suprir as minhas necessidades, então Ele vai mandar alguma pessoa no meu portão para me trazer uma cesta básica. Logo eu, formado, que tenho estudo, que tenho capacidade de conseguir emprego, é diferente de uma pessoa que, infelizmente, sofreu alguma situação que é incapaz. Mas você, que Deus deu condições de se capacitar, não, vou ficar aqui, eu não sou ansioso, não é para me viver ansioso, então eu vou ficar aqui, não vou ansiar pelo dia de amanhã, Deus vai me suprir. Isso é ser irresponsável, irmãos. E não ser ansioso é diferente de ser irresponsável. Se você tem condições de fazer um planejamento financeiro para o seu futuro, fazer alguma reserva, faça, é bom. Mas não coloque nisso o seu coração e a sua esperança e a sua confiança. Coloque em Deus. Senhor, eu estou reservando esse dinheiro para o meu futuro, para os meus filhos. Vou estar ajuntando um dinheiro aqui para o meu futuro, para a minha casa, enfim. Eu confio no Senhor, que o Senhor vai me dar condições para continuar ajuntando. Então, aquilo que é a nossa responsabilidade, que nós temos poder de fazê-lo, façamos. Aquilo que você tem responsabilidade, faça, meus irmãos. Que aquilo que você não tem governo, aquilo que você não tem poder, Deus cuidará para você.
Confie em Deus e em seu poder e Ele cuidará de você. Amém? E no versículo 34, então, ele conclui algo que eu sempre guardei no meu coração, esse versículo. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Ele não está dizendo, não vos inquietei pelo dia de hoje. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, por aquilo que nem aconteceu, por aquilo que ainda não chegou. Por quê? Porque o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Ou seja, o dia de hoje vai trazer as suas preocupações, os seus desafios, os seus males, e o dia de amanhã também trará os seus desafios, as suas preocupações e os seus males. Eu trabalhei no Rodoanel já, e o meu encarregado lá no Rodoanel, ele às vezes pegava muito no meu pé e estava certo. Porque a gente querendo, não, a gente tem que fazer isso para dar certo, será que vai dar certo, não vai, as nossas ideias e tal. Ele chegava em mim, Maurício, para de sofrer com antecipação. Você está sofrendo de antecipado. Você nem sabe se vai dar certo ou não e já está sofrendo. Só tenta. Se não der certo, muda. Eu tive que ouvir isso dele, irmãos, e foi bom para mim. Porque na hora eu lembrei desse versículo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Às vezes nós estamos sofrendo por coisas que ainda não aconteceram. Mas Senhor, será que eu vou ter condições? Não sei o quê. E já estamos sofrendo agora algo que talvez aconteça amanhã, porque não é nem certo se vai acontecer ou não. Certamente a Covid nos fez ter essa preocupação. Senhor, será que eu vou pegar essa Covid, não sei o quê? E aí vai lá, aconteceu comigo. Senhor, será que eu vou pegar esse Covid? Aí sofri com antecipação e peguei Covid. Sofri 2 vezes, sofri pior. Jesus está dizendo, o dia de amanhã vai trazer os seus próprios desafios. O amanhã já tem os seus males reservados. Então por que você está sofrendo agora o que talvez aconteça amanhã? Então Jesus ele não nos proíbe de fazermos planejamentos para o futuro, mas ele nos proíbe de anteciparmos males que supostamente o amanhã trará. Porque tem muita coisa que nós imaginamos que vai acontecer de ruim que não acontecem. É ou não é verdade? Tem muita coisa que a gente, vai acontecer isso, o meu chefe vai me tratar assim, fulano de tal vai brigar comigo, que não sei o quê. Quando você vê, chega no dia, não acontece nada. Às vezes acontece até coisas boas. É isso que Jesus quer que nós não façamos. Ficar antecipando males que talvez não aconteça. Por quê? Porque o futuro é sempre incerto. O futuro, como diríamos, pertence a Deus. Ou seja, irmãos, não viva as inquietações de amanhã hoje. Não viva as inquietações do amanhã agora. Deixe o que é de amanhã para amanhã. Deus, ele projetou todas as coisas para serem do jeito que são, segundo a sua soberana vontade, segundo o seu soberano poder. E ele é soberano também para nos manter firmes em cada um desses desafios. É Deus quem decreta a vida, a morte, enfim. É Deus que governa todas as coisas, irmãos. Você serve a um Deus que não é feito por mãos humanas, que precisa ser carregado. Você serve a um Deus que te carrega, que te fez com as próprias mãos. É Ele quem te carrega, é Ele quem te sustenta. O ar que respiramos é Ele que fornece. Então esse é o Deus que cuida de nós, que cuida do nosso futuro, seja ele incerto na nossa perspectiva, porque na perspectiva de Deus não é. Então esse é o Deus que nós servimos. Basta a cada dia o seu próprio mal. Diante disso, o que nós podemos concluir? Que Deus nos deu promessas, irmãos, maravilhosas, para que nós vivêssemos sem ansiedade e preocupações. Deus já disse aqui, através de Cristo, para os seus discípulos,
Eu criei as aves, eu criei a vida, eu criei o corpo. Eu darei todo o sustento, tudo aquilo que você precisa para manter isso, que já é mais importante. Porque a vida é mais importante que o alimento. E o corpo é mais importante que as vestes. Então, quem pode o maior, pode o menor. E Deus pode tudo. Deus põe ordem no caos. Ele continua governando e controlando todas as coisas, inclusive a nossa vida, e suprirá as nossas necessidades. O mundo está um caos? Sim, está um caos. Político, econômico, enfim. É um caos. Só que esse caos é um caos governado por Deus, controlado por Deus. O caos não pega Deus desprevenido. Ele governa sobre o caos. Ele põe ordem no caos. E se ele põe ordem no caos, ele certamente põe ordem em nossas vidas. E mais importante que isso, irmãos, de tudo isso que nós podemos ler aqui, sobre que Deus criou a vida, e porque Deus nos deu a vida, Ele também nos dará o alimento. Que Deus nos deu o corpo, Ele também nos dará as vestes. Existe algo que Deus nos deu que é mais importante, maior do que tudo isso. Romanos 8:32 diz assim, Romanos 8:32. Aquele que não poupou nem o próprio filho, mas, pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Mais do que a vida que você vive agora, esse corpo que você tem, mais do que isso, mais importante do que isso, Ele deu Cristo Jesus em favor do seu e do meu pecado. O que Ele tinha de mais valioso não era esse corpo que Ele poderia nos dar. Não. É Cristo Jesus. E aquilo que Ele tinha de mais valioso, que era Cristo Jesus, Ele entregou em favor de nós, irmãos. Ele entregou em favor dos nossos pecados. Lembra o que eu disse? Se quem pode o maior, pode o menor. Deus entregou o que Ele tinha de melhor, que era Cristo Jesus, irmãos. Se Ele entregou a Cristo Jesus para morrer em favor dos nossos pecados, para que nós não fôssemos condenados, mas sim salvos por Ele, certamente Ele também nos dará as demais coisas. Porque o que de fato nós precisávamos não era de uma casa melhor, ou de um emprego melhor, ou de mais dinheiro, ou de melhores condições. Isso tudo tem o seu valor? Sim, em certo aspecto tem o seu valor aqui nessa vida. Mas o que de fato nós necessitamos e necessitávamos era de salvação, era de perdão. E Ele nos deu. Enviou a Cristo para morrer em favor do meu e do seu pecado. Você já tem a vida eterna, meu irmão. Você já tem aquilo que Deus tem de melhor, que Ele podia te oferecer de melhor. Você já tem. E você encontrará Cristo Jesus face a face na eternidade. Isso aqui, esse tempo, esse pequeno tempo nesta vida, Deus dará as condições para suprirmos, para vivermos, para passarmos por essa vida. Porque aqui é somente uma passagem, é somente um tempo. Os nossos corações, como Cristo falou aos discípulos, não devem estar preocupados em acumular tesouros nessa vida, mas sim na eternidade. Porque lá o ladrão não roubará, porque lá a ferrugem e a traça não destruirá. As outras coisas, irmãos, serão acrescentadas. Cristo Jesus foi entregue em favor do meu e do seu pecado. E isso é o que de fato nós necessitávamos. Isso é o que de fato nós precisávamos. E o Senhor supriu através de Jesus. O Senhor supriu a nossa maior necessidade, que era de salvação, que era de perdão. Do contrário, nós seríamos condenados. Do contrário, nós viveríamos eternamente longe de Deus. E Ele nos aproximou para si. Ele nos comprou com sangue precioso. Um sangue que dinheiro nenhum do universo pode comprar, pode pagar. Um valor eterno
para que nós vivêssemos essa eternidade maravilhosa que nos aguarda. Portanto, meu irmão, não ande ansioso. Não deixe que as preocupações afetem o seu coração. Essa vida é breve. Essa vida é rápida. E mesmo assim, Deus ele vai te dar as condições para você viver aqui. Ele vai suprir as suas necessidades, basta confiar. E quando você se vê em momentos de falta de esperança, falta de fé, onde a ansiedade novamente vier a bater a porta do teu coração, ore para Cristo. Lembre-se, Deus me deu a Cristo naquela cruz. Deus me deu o seu Filho para que eu fosse salvo. E isso é o que de fato eu precisava. Isso é o que eu mais precisava. Certamente, Ele me dará as outras coisas. Amém? Vamos orar, fique de pé.